Bom dia a todos os profissionais da saúde. Hoje é dia 16 de abril de 2025, me chamo Reinaldo da Lourdes de Souza e sou presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São José do Rio Preto e Base Territorial. Nesse instante venho a assumir a presidência dos trabalhos, dando por iniciada a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada por meio virtual à distância. Agora são 9h30, sendo que a Assembleia irá ocorrer em segunda e última convocação. Os trabalhos da Assembleia serão dirigidos por mim, presidente do SinSaúde, que solicito que seja designada para secretariar a associada e diretora senhora Ivana Rodrigues Gasques, que encontra-se em minha esquerda. Em minha direita se encontra o Dr. Jonas Oler, advogado e integrante do corpo jurídico do SinSaúde. Peço que a Assembleia reconheça a associada participante da reunião, senhora Ivana Rodrigues Gasques, como indicada para exercer a função de conferir e aprovar a ata da reunião, sendo a Assembleia soberana e com poderes para deliberar, inclusive assuntos em que haja omissão do Estatuto. Em continuidade dos trabalhos, a secretária realizará a leitura do edital de convocação para a Assembleia, publicada no jornal de hoje, no dia 11/4/2025, folha B4, bem como amplamente divulgados nas redes sociais do SinSaúde. Passo a palavra para a senhora Ivana. Bom dia a todos. Edital de convocação. Assembleia Geral Extraordinária dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de São José do Rio Preto, a ser realizada com utilização de meios virtuais. O presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviço de Saúde de São José do Rio Preto, SinSaúde Rio Preto, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, artigo 13º, parágrafo 2º, por meio do presente edital, convoca todos os profissionais integrantes da categoria, associados ou não ao sindicato, para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá mediante a utilização de meios virtuais, a realizar-se dos dias 16 a 22 de abril de 2025, com início às 9 horas do dia 16/4/2025, em primeira convocação, ou em segunda convocação, meia hora após. A Assembleia será transmitida pela internet com participação direta dos representados via site oficial do sindicato, ocorrendo também a gravação simultânea da Assembleia, seguida da publicação da gravação para ampliação do acesso aos representados. A votação estará disponível por meio de escrutínio secreto desde o dia 16/4/2025 em sistema digital que será disponibilizado pelo sindicato mediante ao respectivo cadastro, com a seguinte pauta de discussão e deliberação sobre as providências necessárias para dar curso às negociações coletivas referente à data base. A. Deliberação pela Assembleia da aceitação ou não dos termos do presente edital e das providências tomadas para a realização da presente Assembleia Extraordinária específica na forma virtual. B. Leitura, apreciação, discussão, emendas, votação, elaboração e aprovação do rol de reivindicação da categoria para as negociações coletivas a ser encaminhada aos sindicatos econômicos, Sindosfil, Sindicato das Santa Casas de Misericórdias e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, Sindosfil, Sindicato das Santa Casas de Misericórdias e Hospitais Filantrópicos de Ribeirão Preto
e região, bem como as entidades, empresas, pertencentes às respectiva categoria econômica, dentre as quais, não se limitando a elas, Associação Portuguesa de Beneficência de São José do Rio Preto, Consórcio Público Intermunicipal da Região dos Grandes Lagos, consagra, Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, Funfarma, Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, Santa Casa de Misericórdia São Francisco, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, Santa Casa de Misericórdia de Jales, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Nova Granada, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul, Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, Sindosp, Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo, bem como as entidades, empresas pertencentes às respectiva categoria econômica, dentre as quais, mas não se limitando a elas, Centro Médico Rio Preto Limitada, Incor Rio Preto Nuclear Limitada, Instituto do Coração Rio Preto Limitada, Sinange, Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo, Sinog, Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo, Sincomed, Sindicato Nacional das Cooperativas de Serviços Médicos, bem como as entidades e empresa pertencente à respectiva categoria econômica, dentre as quais, mas não se limitando a elas, Unimed São José do Rio Preto, Cooperativa de Trabalho Médico, Complexo de Saúde, Sindiclínicas, Sindicato Nacional das Clínicas de Recuperação para Dependentes Químicos e Comunidades Terapêuticas, e SIMBFIR, Sindicato das Instituição Beneficente, Filantrópica e Religiosa do Estado de São Paulo, visando a obter de vantagens econômicas social para os componentes das respectivas categorias profissionais. C. Discussão e deliberação sobre o percentual a ser destinado à entidade sindical a título de contribuição assistencial, forma de pagamento, direito de oposição, autorização para que a empresa proceda ao desconto e afins. D. Autorização e outorga de poderes ao sindicato por meio de sua diretoria para negociar e celebrar normas coletivas e, se for o caso, recorrer ao procedimento de mediação, conciliação, arbitragem e instaurar dissídio coletivo de trabalho nos termos da legislação vigente. E. Discussão e votação da continuação da Assembleia, que se manterá permanente até o final do processo negocial, para que as deliberações se fizerem necessárias, ficando autorizado o presidente do sindicato a convocar sessões e reuniões por qualquer meio de comunicação disponível. F. Autorização para a entidade ajuizar ações coletivas, ações plurimas, ações civis pública ou ações civis coletiva, ou individuais na condição de substituto processual, conforme dispositivo legal. G. Autorização para deflagração de greve pela categoria na hipótese de não haver acordo entre as partes. H. Outros assuntos ou proposta correlatas às negociações coletivas 2025-2026.
O exercício do voto por meio digital à distância se dará nos termos deste edital e de conformidade com as disposições que seguem. 1. O cadastro e acesso ao meio ambiente do voto virtual será feito por meio do site oficial do sindicato, www.simsauderiopreto.org.br, e do aplicativo Sim Saúde Rio Preto, que poderá ser baixado gratuitamente por meio da Play Store para ser utilizado em dispositivos móveis, celular e tablet, ou computadores e notebooks. 2. Nos termos do artigo 13º, parágrafo 8º do Estatuto, a votação por escrutínio secreto, de maneira virtual e com efetivo registro da assinatura digital do participante, deverá ocorrer por meio do aplicativo Sim Saúde Rio Preto no ícone Assembleia Geral Pauta 2025/2026. Vote aqui. Do início da Assembleia até o término do período de votação, às 24 horas do dia 21/4/2025. 3. O rol de reivindicação da categoria a ser apreciado, discutido e votado estará disponível para consulta e apresentação de sugestões no site oficial do sindicato, www.simsauderiopreto.org.br, a partir da data de 14/4/2025, encerrando o período de votação no dia útil imediatamente posterior à Assembleia, prosseguirá para que seja realizada a apuração do resultado, o qual será divulgado pelo sindicato na ata respectiva. São José do Rio Preto, 11 de abril de 2025, diretor-presidente Reinaldo da Lourdes Souza. Vários direitos conquistados já se tornaram comuns e para alguns fica a ideia de que na prática vem da lei, quando, na verdade, se trata de benefícios conquistados nas mesas de negociação, garantido por meio de convenções e acordos coletivos de trabalho. Muitos direitos, na verdade, benefícios, somente são concedidos a vocês, trabalhadores, porque decorrentes da atuação do seu sindicato. Negociados com os sindicatos patronais ou diretamente com as empresas, em relação a essa categoria de benefícios, posso citar, por exemplo, o reajuste de 40% de insalubridade, 2 folgas para o trabalhador 12/36 e por aí vai. No entanto, são benefícios com prazo de vigência definido, característica das normas coletivas negociadas. Daí a necessidade de sua renovação a cada ano, por meio das negociações coletivas. Nosso objetivo com a Assembleia é a elaboração da pauta de reivindicações da categoria para dar início às negociações coletivas 2025/2026. Em continuidade, o Dr. Jonas Oller trará um breve comentário sobre os principais pontos da pauta de reivindicações, que serão apresentadas aos sindicatos patronais e empresas, destacando que, conforme constou do edital de convocação, a mesma já foi disponibilizada para consulta, apreciação e debates no site oficial do Sim Saúde desde 14/4/2025. Passo a palavra ao Dr. Jonas Oller. Bom dia a todos os profissionais da saúde. Primeiramente, gostaria de reiterar, como já dito aqui, que a pauta, a sugestão de pauta, ela está disponível, foi disponibilizada no site oficial do sindicato e também no mural do sindicato aqui nas dependências para garantir a sua publicidade. Uma segunda coisa que também gostaria de reiterar
é que a finalidade dessa Assembleia é de se extrair uma pauta mínima, né, de proposta de negociação, para que seja encaminhada para tanto os sindicatos patronais quanto para as empresas que pertencem às categorias desses sindicatos, que são representados por esses sindicatos patronais, como já constou do edital e foi lido pela senhora Ivana. Então, nós vamos trazer aqui, vou passar para vocês a proposta de pauta, né, que a finalidade é para que encaminhemos aos sindicatos, por exemplo, ao Sindosp, né, que é o sindicato dos hospitais, clínicas e laboratórios privados, e também para as empresas que são pertencentes à categoria, para o Sindosfil São Paulo e Sindosfil Ribeirão Preto, que é o sindicato das Santas Casas, e também para as entidades, né, para as Santas Casas que pertencem a essa categoria, para o Sinod, né, que é o Sindicato das Empresas de Odontologia em Grupo, para o Sinange, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Medicina em Grupo, né, para o Sincomed, que é o Sindicato das Cooperativas, para o Sindiclínicas, né, as clínicas de recuperação e comunidades terapêuticas, e para o Sindifir, que é o Sindicato das Instituições Beneficentes e Filantrópicas e Religiosas. Então, a primeira coisa acerca da proposta de negociação que o sindicato está levando é em relação à vigência da negociação. Qual que é a vigência proposta? É de 1 ano. Né? Então, o que for negociado com os sindicatos e com as empresas terá validade de 1 ano, né? Respeitado a database de cada categoria, né? Então, a maioria das categorias tem database em 1º de maio, né? Então, para essas categorias, a negociação vai de 1º de maio de 2025 até 30 de abril de 2026. Né? Então, assim, respeitado, é de 1 ano, respeitado a database de cada categoria. Então, o segundo ponto aqui da proposta é relacionado ao reajuste salarial. E qual que é o índice de reajuste salarial que o sindicato aqui sugere para que seja levado para esses sindicatos e para as empresas? É um reajuste salarial equivalente ao índice acumulado do INPC, né? Que o INPC que é o índice utilizado para fins de recomposição das perdas do salário no ano anterior. Né, para vocês terem uma ideia, o INPC do mês de abril, né, não é esse que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o INPC do próximo mês, que é do mês de maio. Mas o INPC do mês de abril ele ficou em 5,20%. Acreditamos em uma alta ainda para o mês de maio, algo em torno de 6%. Então a gente sugere aqui levar como pauta de negociação para esses sindicatos o índice do INPC, né, entre 5% e 6%, mais um percentual de 5% de reajuste de ganho real nos salários. Né? Então, essa é a proposta em relação ao reajuste salarial. Índice INPC mais 5%. Está sendo levada essa proposta para os sindicatos e empresas. O salário de ingresso, né, para aqueles trabalhadores que vão ingressar nessas categorias, também é uma proposta de reajuste desse salário de ingresso com base nesses mesmos parâmetros que foi negociado para o reajuste salarial. Né? Então, o índice que for fechado para o reajuste salarial também vai ser aplicado para os salários de ingresso. Né? Outro ponto, o ticket de alimentação. O ticket de alimentação, como são várias categorias, né, que nós estamos extraindo dessa pauta, várias empresas que a gente vai negociar, então existe uma divergência, uma diferença grande de valores de ticket de alimentação de um sindicato para outro, de uma instituição para outra, de uma empresa para outra. Né? Então a sugestão aqui de ticket de alimentação é também de um percentual mínimo, né? É um mínimo que a gente vai levar, que a gente estaria disposto a levar, mas que
quando da elaboração da pauta individual para cada sindicato e para cada empresa, a diretoria vai analisar o valor de cada ticket e aí fazer a proposta individualizada, né? Mas a proposta mínima que o sindicato está trazendo aqui é de se aplicar também o mesmo índice que foi que será proposto por reajuste salarial, o índice do INPC mais 5%. Outra coisa também que o sindicato vai estar levando, está apresentando de proposta, em relação à base de cálculo adicional de insalubridade, né, para a gente tentar aí fazer com que o adicional de insalubridade ele seja calculado com base no valor fixado para o salário mínimo do Estado de São Paulo, né, que ele é um valor superior ao salário mínimo nacional, né, ao salário mínimo que é utilizado no país. E também, para finalizar, a questão da proposta de pauta, que a gente traz também, como dito pelo presidente na sua fala, esses benefícios que são conquistados através da negociação coletiva, eles têm prazo de vigência limitado, né? Então, por isso, da necessidade de celebração de novas negociações coletivas para se renovar esses benefícios que são conquistados através delas. Então, faz parte também da nossa proposta de pauta a manutenção, né, das demais cláusulas negociadas dos anos anteriores, que são as cláusulas de caráter social, né, todas que já constam das respectivas convenções e acordos coletivos de trabalho do ano passado, né, que também se encontram disponíveis no site oficial do sindicato, né? Você representado, sócio, tem todo o livre acesso às negociações praticadas pelo sindicato. É só entrar no site oficial do sindicato e todas estarão lá disponíveis. E por fim eu trago para vocês a proposta do sindicato de implantação da contribuição assistencial, né, para custeio e manutenção da representatividade da entidade sindical, né. Então, assim, a contribuição assistencial ela é destinada para remunerar as atividades que o sindicato pratica, né, em assistência dos associados, dos representados, né, incluindo nessa assistência as negociações coletivas, né. E considerando também que a contribuição assistencial ela está prevista, né, na própria CLT, no artigo 503 da CLT. Então, o sindicato ele traz para apreciação da Assembleia a proposta de manutenção do desconto da contribuição assistencial anual, equivalente a 6% do salário base, né. Reitero que não se está alterando nada em relação ao ano passado, em termos de percentual, é o mesmo percentual anual de 6%. Reitero, não é por mês, é por ano, 6% ao ano, né? A ser calculado com base no salário base de cada trabalhador. Forma de desconto em folha de pagamento, né? Ficando autorizado o repasse pelas empresas para o sindicato. E de que forma seria esse desconto desses 6%? Não seria em parcela única, né? O sindicato traz aqui como proposta em 3 parcelas de 2%. Então, esses 6% seriam descontados da folha de pagamento em 3 parcelas de 2%, claro que sendo garantido para vocês, trabalhadores, o direito de oposição ao desconto, né? E em relação ao direito de oposição ao desconto, o sindicato ele sugere um prazo de 15 dias corridos, né, a iniciar no dia posterior à assinatura do acordo ou da convenção coletiva, o exercício do direito de oposição, e deverá ocorrer de forma virtual. Então, o sindicato ele traz também essa proposta de exercício do direito de oposição na modalidade virtual, como já vem sendo praticado aí nos últimos anos. Para finalizar, destaque que essa contribuição assistencial era de suma importância para o sindicato, né, para a manutenção do sindicato, das suas atividades, para que o sindicato possa aí manter as suas portas abertas, lutando
por vocês trabalhadores, porque o sindicato hoje ele é como se fosse uma empresa, né? Ele tem todas as suas despesas, energia, telefone, internet, despesas de pessoal, despesas com trabalho de divulgação. O sindicato, para fazer uma assembleia, divulga em jornais de grande circulação, os editais, o sindicato divulga pelas redes sociais. Isso tudo gera custo, gera despesa, que é através da contribuição assistencial, né, da arrecadação da contribuição assistencial, que o sindicato consegue se manter em atividade. Espero que todos tenham consciência de participar da Assembleia, né, avaliar a pauta e se entenderem por necessário fazer as suas sugestões de pauta para que possamos extraí-las e encaminhar para os sindicatos e para as empresas. Termino aqui minha fala e devolvo a palavra ao senhor Reinaldo, presidente. Dada a importância do momento, a necessidade do início das tratativas das negociações coletivas. Convoco os profissionais da saúde, sócios ou não, a participar do debate e a votar para que o processo seja o mais amplo, democrático possível, pois quanto maior o número de participantes, maior a força do Sim Saúde para lutar pelos direitos dos seus representados. Dou por encerrados os trabalhos de abertura da Assembleia, iniciado o período de votação nos termos do edital, que se estenderá até as 24 horas do dia 21 de abril de 2025, para que se possa atingir o número máximo de participantes. O trabalho de encerramento da Assembleia se dará no dia 22 de abril de 2025, quando os votos serão apurados e o resultado publicado no site do sindicato, no mesmo endereço eletrônico, quando será lavrada a respectiva. É importante que vocês, trabalhadores, participam dando suas sugestões para que a gente possa avaliar, analisar e, caso for, colocar dentro do acordo, dentro de uma convenção coletiva. Isso é muito importante, é bem democrático, espero que todos participem e dê suas sugestões. Só assim a gente constrói um sindicato forte e atuante. Um bom dia a todos.